sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda manta feita com o EcoSoft 4. É uma peça muito versátil, um ponto muito gostoso de ser feito e aqui a gente faz uma combinação de cores muito bacana, que é a cor caqui e a cor mostarda. Então, para essa nossa peça aqui, que mede 94 centímetros por 1,83 de comprimento, nós vamos utilizar aqui 3 novelos de Euro-Roma EcoSoft 4, um dos mais novos lançamentos da Fios Euro-Roma. A agulha indicada no rótulo é a número 3, seu tex é 590 e ele contém 483 metros. Então, para esse tamanho de manta de 94 por 1,83, nós vamos utilizar 3 novelos aqui na cor caqui, que é a cor 300, e vamos usar também um novelo de EcoSoft na cor mostarda ou na cor de sua preferência, visto que a cor caqui, ela é uma cor coringa, então você pode combinar ela com preto, com azul, com pink, vermelho, e um bege também fica bem bacana, uma infinidade de cores você pode combinar essa cor caqui, que ela fica muito bacana. Então, como o nosso ponto ele é repetitivo, nessa nossa videoaula eu vou te mostrar como tecer o ponto, e aí você vai tecer o tamanho que você quer a sua peça, ok? Se você quiser maior que 94 centímetros, é só trabalhar mais carreiras. Se você quiser maior do que 1,83 m de comprimento, também você pode trabalhar mais correntes iniciais. Olha só que bacana, a gente trabalha aqui 2 tipos de ponto que eles equivalem ali às nossas carreiras e fica muito bacana. Então esse ponto aqui, ele é muito versátil porque ele compõe duas carreiras apenas, que é a carreira dos nossos bloquinhos de 3 pontos altos e também aqui o nosso ponto X. Então, esse ponto X, quando nós fazemos, ele faz a vez de 2 carreiras, então por isso que rende muito a nossa peça. Você que adora trabalhar aí com peças de alto rendimento, essa é uma das opções que você tem aí para fazer e fica muito bacana, tá? Então, vamos começar? Então, para começarmos aqui, eu vou utilizar uma agulha para crochê 3,5, a que pede no rótulo aqui é a número 3, mas eu vou utilizar a número 3,5 justamente para deixar aqui a nossa manta mais macia. Você pode usar a agulha de sua preferência. Então, aqui nós não vamos trabalhar números de correntinhas, e sim, vamos trabalhar ali 135 centímetros, no caso ali, 1,35 m de correntes, tá? Então, a gente vai trabalhar ali 1,35 m de correntes. E aí, nós vamos começar a tecer a nossa peça. Se você quiser trabalhar números múltiplos, a nossa base é múltipla de 4 mais 2 correntes, tá? Fica a seu critério. Como é uma peça grande, eu vou tecer aqui uma amostra e você vai dar continuidade na sua peça, porque não há aqui razão de fazer todas as 135 correntes, porque eu já fiz aqui para adiantar a nossa peça piloto e deu super certo ali. Então, vamos começar ali voltando, após ali fazer as suas correntes, nós vamos voltar na 4ª corrente e vamos trabalhar um ponto alto. Vamos na próxima corrente, vamos trabalhar outro ponto alto. E na próxima corrente, outro ponto alto. Se você observar, ela vai ficar ali com as 3 correntes que a gente voltou na 4ª, nós vamos ficar com 4 pontos altos, ok? Vamos trabalhar uma corrente, laço o fio, pulo uma corrente de base, vou na próxima e trabalho um ponto alto. Vou na próxima corrente, trabalho outro ponto alto e vou na próxima corrente, trabalho outro ponto alto.
totalizando assim 3. Observe que aqui no início nós temos 4, porque essa aqui a gente vai usar de base, tá? Então, nós fazemos apenas bloquinhos de 3 durante aqui o meio do nosso trabalho. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base e trabalho mais 3 pontos altos separados, sendo ali um para cada correntinha que a gente tem, tá? Então, vamos trabalhando assim. Uma corrente, laço meu fio e vou trabalhar pulando uma corrente, mais 3 pontos altos, sendo um para cada correntinha que nós temos aqui na nossa peça, ok? Ficando desta forma aqui. Então, vou trabalhar até chegar ao final, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui ao final da carreira, então, terminei como eu comecei, com 4 pontos altos no final, e comecei aqui com 4 pontos altos, ok? E no meio, eu trabalhei apenas bloquinhos de 3 pontos altos. Então, como eu falei anteriormente, esse último ponto aqui é o nosso ponto de base. Então, vamos começar a tecer agora o nosso ponto X. Então, vamos trabalhar aqui 4 correntes, vamos virar a nossa peça, e aí, vamos começar a tecer o nosso ponto X. Laço meu fio 2 vezes, insiro a minha agulha neste ponto que eu tenho aqui, no caso, nesse intervalo, trago o meu fio e laço, tiro apenas 2 voltas. Laço o meu fio, venho para este outro espaço aqui, trago o meu fio, laço, tiro mais 2. Agora, eu laço e tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2, ficando desta forma aqui. Trabalho 1, 2 correntes, laço meu fio e trabalho um ponto alto neste ponto que eu tenho aqui. No caso, eu trabalhei um ponto alto no intervalo desse meu espaço aqui, ok? Laço meu fio 2 vezes, insiro a agulha nesse meu ponto que eu tenho aqui, que eu acabei de fazer, trago o meu fio, laço e tiro apenas 2 voltas. Laço uma vez, vou lá no próximo espaço e trabalho aqui a metade do meu ponto. Então, fiquei com 4 voltas na agulha novamente. Então, aqui eu laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2, até chegar ali ao final. Faço 2 correntes e um ponto alto aqui no meio, no encontro destes 2 pontos. Você vai observar que o nosso ponto, ele vai ficando assim. Então, aqui é como se estivéssemos fazendo 2 carreiras, por isso que esse ponto, ele tem um alto rendimento na sua peça. Então, vamos lá novamente, laço o meu fio, insiro a agulha nesse ponto aqui, trago ele, laço, tiro 2 voltas. Laço, vou lá no próximo, trago o meu fio, laço, tiro 2. Ficaram as 4 voltas na agulha. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Faço 2 correntes e trabalho o meu ponto alto aqui no meio. Então, assim eu vou formando os meus pontos, vou fazer mais uma aqui com você, insiro a agulha ali naquele espaço, no mesmo ponto que eu acabei de fazer, faço a metade num ponto alto. Laço o meu fio, vou lá para o próximo, laço, tiro 2, e aí eu vou dando sequência. Chegando aqui, quando eu tenho as 4 voltas, eu laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Faço 2 correntes e trabalho o meu ponto alto nesse espaço. Ficando desta forma aqui. Então, eu vou trabalhar aqui até chegar ao final e já volto para mostrar. Então, voltei aqui, trabalhei aqui até chegar ao final. Quando chegar ao final, a gente precisa tecer aqui um ponto, como aqui nós fizemos 4 correntes para subir, nós precisamos tecer um ponto de base aqui, porque senão vai faltar um ponto. Então, nós vamos laçar o nosso fio 2 vezes, vamos descer neste espaço aqui e trabalhar um ponto alto duplo, ou seja, tiro da agulha 3 vezes.
tá? Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2, ficando assim. Então, você vai observar que agora a gente tem o nosso ponto final da carreira exatamente como a gente tem no começo. Agora, nós vamos nada mais do que repetir essa nossa primeira carreira. Então, subo ali as minhas 3 correntes, viro a minha peça, laço o meu fio e agora dentro desse espaço aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, nesses 3 pontos altos, eles são todos dentro desse mesmo espaço, olha só. Então, você vai observar que ficou igual à primeira carreira, o ponto aqui de base e os outros 3 pontos altos. Então, a gente faz agora uma corrente, laço o meu fio, venho para esse meu próximo espaço aqui de 2 correntes e trabalho 3 pontos altos, ok? Então, os 3 pontos altos são todos aqui dentro desse espaço, uma corrente, laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço, ok? Então, a gente vai trabalhando, fazendo bloquinhos aqui de 3 pontos altos cada, separados por uma corrente. Então, nossas carreiras aqui dessa manta, ela é composta apenas por essas 2 carreiras. A manta toda a gente trabalha por essas 2 carreiras e depois que nós fazemos um acabamento final ali na peça, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui os nossos bloquinhos, trabalhando assim, bloquinhos de 3 pontos altos, e quando a gente chegar no final, a gente trabalha aqui fazendo um ponto alto. Então, a gente tem aqui apenas correntinhas de intervalo somente aqui na nossa peça, ok? Quando a gente trabalha aqui nas nossas bordas, nós não precisamos fazer corrente, nós já trabalhamos direto um ponto alto, que é para ficar como se fosse 4 pontos altos, e ele vai ficando desta forma aqui. E aí, conforme você vai tecendo as suas carreiras, você vai vendo como fica bem bacana esse trabalho, como eu mostrei no início do vídeo para você, que é super fácil. Então, vou te relembrar aqui como reiniciar, né? Como iniciar uma nova carreira, que é exatamente essa carreira que nós fizemos aqui. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntes, que faz a vez desse ponto X, que dá a altura, né? Então, laço meu fio 2 vezes, insiro a minha agulha já nesse primeiro espaço que eu tenho aqui, trago meu fio, laço, tiro 2 voltas. Laço, vou lá na próxima, trago o meu fio, laço, tiro 2. Ficamos com 4 voltas na agulha. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Observe que aqui eu já fiz a altura do meu ponto. Então, faço 2 correntes e vou aqui no meio desse espaço trabalhar com um ponto alto. Laço meu fio 2 vezes, venho aqui novamente, trago meu fio, laço, tiro 2 voltas, vou na próxima, laço, tiro 2. E aí, fiquei com as 4 voltas novamente. Lacei, passo 2, laço, passo 2, laço e passo 2. 2 correntes e um ponto alto aqui no meio da minha peça. Então, a gente vai trabalhando desta forma, olha só como vai ficando bacana esse ponto alternado. Vou aqui fazer mais rapidinho um pouquinho para a gente chegar lá ao final e eu te relembrar como é que a gente finaliza essa carreira de ponto X. Então, você vai tecendo esses pontos, né? E a gente sempre vai alternando ali as nossas carreiras de acordo com as carreiras que a gente estiver tecendo. Então, quando for de ponto X, trabalhamos só ponto X. Quando for as carreiras de bloquinhos de pontos altos, de 3 pontos altos, a gente trabalha desta forma. É um ponto muito bacana de ser feito, muito gostoso, e eu tenho certeza que você pode usar ele para fazer diversas peças, tanto capas de almofada, caminhos de mesa
e muitas outras, conforme mandar a sua criatividade. Pode usar cores também, misturar cores, que fica muito bacana. Como eu disse no início do vídeo, essa cor caqui ou a cor cru são cores coringa que você pode usar aí para fazer as suas peças. Então, chegando aqui ao final, eu preciso fazer um ponto exatamente como eu tenho aqui no começo. Então, para dar a altura do nosso ponto X, eu laço o meu fio 2 vezes, insiro a agulha e tiro de 2 em 2, ou seja, eu tiro por 3 vezes, ok? Observe como vai ficando retinho a nossa peça. Para iniciar uma nova carreira, é só repetir a carreira de baixo, no caso, a primeira carreira. 3 correntes para subir, laço o meu fio, vou aqui nesse meu espaço aqui, onde eu tenho 2 correntes, e trabalho 3 pontos altos. Todos aqui dentro do mesmo espaço. Uma corrente, laço o meu fio e trabalho aqui a nossa peça, ok? Então, a gente vai trabalhando desta forma até chegar ao final. Se na hora que você estiver fazendo sua peça der um branco, não tem problema. Volta um pouquinho o vídeo e veja como nós fizemos essas 2 carreiras, ou essas 2 na hora de iniciar e na hora de terminar, e vai ficar bem mais fácil para você relembrar. Mas como você pode ver aqui, não tem segredo, né? É bem fácil. Então, os seus 135 centímetros de corrente, ou o seu 1,35 m de corrente, você vai trabalhar esse ponto, tá? Por 45 carreiras, que foi o que eu trabalhei aqui. Mas se você quiser fazer mais carreiras, pode fazer que não tem problema nenhum. O que vai acontecer é aumentar a largura da sua peça. Então, assim, usando aqui a minha agulha 3,5, para ficar um ponto um pouco maior, então, eu tenho aqui mais ou menos, aqui, vamos medir aqui para que você possa ter uma noção. Eu tenho mais ou menos 1,5 centímetro de ponto, e aqui, quando eu faço o ponto X, eu tenho mais ou menos 2,5 centímetros. Tá? Então, é só para você ver como ele rende. Aqui é como se a gente trabalhasse 2 carreiras, como eu disse no início do vídeo. Então, a gente vai trabalhar ali por 45 carreiras. Eu vou trabalhar as minhas, e aí, aqui, na verdade, eu já trabalhei elas para poder trazer para você a quantidade real que a gente iria precisar para fazer aqui a nossa manta, para que ficasse num tamanho bacana. E aqui eu mostro novamente para você o ponto. Olha só que bacana, ele dá um efeito rendado, mas preenchido ao mesmo tempo, com os bloquinhos aqui de 3 pontos altos. Então, fica muito bacana essa peça. E como eu disse já algumas vezes durante o vídeo, você pode usar esse ponto para fazer outras peças também. Então, vamos trabalhar ali, você pode pausar o vídeo nesse momento e trabalhar até obter as suas 45 carreiras ou a quantidade que você preferir. Só lembrando que quando você terminar as suas carreiras, você precisa terminar com esse bloquinho de 3 pontos altos separados por corrente, que foi o que nós começamos aqui. Então, é importante que você trabalhe ali para a gente ter uma carreira ali de base e de término iguais, tá? Então, eu já volto aqui para a gente dar continuidade na nossa peça. Voltei aqui e já trabalhei as minhas 45 carreiras, como eu havia dito anteriormente para você, e ela vai ficando assim, esse ponto bem macio, e a gente vai alternando ele entre o bloquinho de 3 pontos altos e aqui o nosso bloquinho de ponto X. Então, aqui é como se a gente trabalhasse 2 carreiras ao mesmo tempo, porque ele rende bastante, tá? Então, após ter feito isso, você vai precisar terminar a sua carreira com o bloquinho de pontos altos, ok? Agora, nós vamos fazer a troca de cores, então, você vai observar que ficou uma peça bem grande, tá? E aí, nós precisamos fazer agora o acabamento dessa nossa peça, tá? Então, nós vamos pegar aqui a largura dela, vamos pegar aqui o ponto que nós terminamos
E vamos inserir a cor mostarda, que é a cor do acabamento dela. Aproximei aqui um pouco mais o zoom aqui da câmera do celular, pra gente poder começar. Então, é aqui onde você finalizou a sua carreira, certo? Você vai inserir sua agulha nesse ponto aqui e vamos começar a tecer 3 correntes, certo? Pode prender o fio da sua forma, da maneira que você está habituado a prender, subir 3 correntes e trabalho mais 2 pontos altos nesse espaço que eu tenho aqui, que com essas 3 correntes totalizam 3 pontos altos, certo? Então, agora vamos trabalhar aqui uma corrente, laço meu fio e vou aqui dentro desse espaço que eu tenho aqui, no próximo espaço, perdão, aqui eu não faço correntes, é apenas os 3 pontos altos, então, ali não fazemos correntes, depois dos 3 pontos altos, laço meu fio e vou direto para o próximo espaço. Trabalho 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Olha só. Laço meu fio, vou para o próximo espaço, que é este aqui, e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ok? Laço meu fio, vou para o próximo espaço, que é aqui esse espaço de 4 correntes, e trabalho 3 pontos altos, ok? Então, a gente trabalha aqui 3 pontos altos. Laço meu fio, vou para o próximo espaço, 3 pontos altos. Lembrando aqui que nós não vamos colocar correntes entre esses espaços. Não se preocupe que a sua peça não vai diminuir, pode fazer tranquilamente, que a gente vai trabalhando aqui para ficar um pouco mais fechadinho essa nossa peça, ok? Então, nós vamos trabalhando desta forma aqui, por toda a largura da nossa peça, até chegarmos aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei até o final aqui da minha carreira. Iniciei aqui e fui trabalhando até chegar aqui ao final. Para trabalharmos o seguinte carreira, nós vamos trabalhar 3 correntes, vamos virar aqui a nossa peça, apenas 3 correntes, tá? Se a gente fosse fazer o intervalo de uma corrente entre cada ponto, nós colocaríamos aqui 4 correntes, mas como nós não temos intervalo, então são apenas 3, ok? 3 correntes para subir, agora eu venho nesse espaço aqui e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. Laço o meu fio, sem fazer correntes, vou para o próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Laço o meu fio, vou para o próximo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar essa sequência por um total de 7 carreiras, tá? Então, a gente vai trabalhar por 7 carreiras desse lado e do outro também. Então, eu vou trabalhar aqui as minhas 7 carreiras e já volto para mostrar. Voltei aqui, trabalhei as minhas 7 carreiras, você pode contar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, ok? Importante que a gente sempre termine a carreira do lado direito, que é onde está o lado direito da nossa peça, ok? Por que nós não colocamos correntes entre aqueles espacinhos? Justamente para ficar mais fechadinho, como você pode observar aqui, e para a peça ficar retinha também aqui na sua lateral, tá? Se a gente colocasse correntes, consequentemente, ela ia abrir um pouquinho. Então, desta maneira, não colocando correntes, fica mais fácil. Vou te mostrar aqui como termina. Então, a gente trabalhou a primeira carreira terminando com 3 pontos altos, a segunda a gente termina com ponto alto, a outra com 3, a outra com 1, 3, 1 e 3. Se você optar por fazer mais carreiras, fica a seu critério. Aí, daqui por diante, a gente vai fazer o outro lado da nossa peça, que é a nossa outra largura da manta, tá?
e aí depois nós voltamos para fazer o tassel. Então, eu vou trabalhar aqui o meu outro lado exatamente como eu fiz aqui. Olha só que legal esse degradê de pontos e de cores, fica muito bacana essa combinação do caque, da cor caque, com a cor mostarda. Então, eu vou dar continuidade aqui, e assim que eu tiver aqui a minha outra parte já pronta, eu volto para te mostrar como que nós vamos fazer os tasséis e os acabamentos finais. Então, trabalhei todas as minhas carreiras e do outro lado da minha manta também. Agora chegou a hora de nós fazermos os tasséis. Então, você pode fazer o tassel de acordo com o que você preferir, mas eu vou te dar uma sugestão agora de como fazer. Então, para fazer esse tassel, nós vamos precisar de 6 fios de 70 centímetros cada. E aí, eu vou dobrar ele ao meio, assim, ok? E depois, eu dobro ele também, que é para passar aqui na nossa peça. Então, tenho ele aqui, aí vou colocar aqui, pego a minha agulha e puxo ele para cá. Olha só, para ficar assim. Quando eu digo 70 centímetros, depois eu vou cortar e vou ajustar. Então, vai ficar dessa forma aqui, vão ficar 12 cabinhos, ok? E aí, eu vou precisar de um fio um pouquinho menor, para eu poder fazer aqui, no caso, um fio aqui menor, de mais ou menos uns 40 centímetros, para poder fazer a amarração aqui. Então, junto aqui essas duas pontas, olha só. E aí, coloco esse meu fio aqui, em formato de U, seguro bem aqui e vou começar a dar voltas aqui. Então, eu vou dar aqui aproximadamente umas 5 a 6 voltas. E esse fio que ficou aqui, eu vou passar esse meu fio aqui dentro dele, assim. E agora, eu vou pegar aquela pontinha lá e vou puxar para dar o nó, ok? Esse fio aqui ficou maior, ele vai ficar junto com o tassel. E aqui nós vamos cortar esse fio bem rente, pegar uma tesoura sem ponta e empurrar aqui essa pontinha ali pra dentro, e ficou assim. Próximo espaço para você fazer, você vai precisar também, novamente, de um cordão ali de mais ou menos 70 centímetros, 6 fios, que dobrando ao meio se torna 12. Vamos deixar aqui 2 espaços e vamos no terceiro. Puxamos o nosso fio todo ali pra dentro, olha só. Ajusto aqui, e aí vou pegar um outro fio menor. Vou posicionar aqui o meu U novamente, assim, olha só. E aí, posicionando ele ali, eu começo a enrolar novamente, de 5 a 6 voltas. E você pode enrolar mais, se você preferir. E depois, a gente faz a mesma coisa. Passa esse fio aqui pra dentro e puxa ele pra dar o nozinho, ok? Vamos puxar bem, aí vamos cortar essa parte de cima, pegar a tesoura e esconder ali um pouquinho essa pontinha que a gente acabou de cortar, e vamos seguindo esse processo, ok? De a cada 2, no terceiro a gente faz o nosso tassel. Então, você pode fazer o seu aí, eu vou colocar todos os meus deste lado aqui e do outro também, e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei todos os meus tasséis, aqui, como você pode observar, sempre deixando o espacinho de 2, aqui quadradinhos. Aqui, nesse final aqui, eu fiz o corte um tassel para te mostrar o tamanho que a gente vai deixar. Então, aqui eu vou deixar mais ou menos 10 centímetros desse total aqui. Se você quiser deixar mais, fica a seu critério. Na hora de fazer o corte, eu posiciono um sobre o outro
e faço o corte para ficarem todos iguais, ok? Posiciono aqui um sobre o outro no nozinho. E faço o corte para ficarem todos iguais. Vou posicionando desta forma, sempre nozinho aqui com nozinho, ajusto bem esse fio aqui, ok? E aí, vou fazendo os cortes. Vou cortar tudo aqui, os meus tasséis, vou fazer os arremates aqui que são necessários, e eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, cortei todos os tasséis de 10 centímetros cada, fiz os arremates ali e ficou pronta a nossa manta. Olha só que bacana que ela fica. Aqui faltou um fiozinho para eu arrematar, vou fazer em seguida. Olha só que bacana que fica essa peça. Então, a gente tem uma peça aqui de duas cores, uma bela combinação da cor caqui com a cor mostarda e dá esse efeito bacana. Essa peça fica super maleável, bem macia e muito gostosa de trabalhar. Esse ponto fica maravilhoso. É um ponto muito fácil, muito versátil, você pode usar para fazer diversas peças. Então, vamos lá para a medida da nossa peça. A nossa peça, ela tem 94 centímetros aqui na nossa largura. E no nosso comprimento, ela tem 1,86 m, perdão, 1,83 m. Esse tamanho pode variar de acordo com o seu ponto, de acordo com a agulha que você utilizar. E o peso dela são 756 gramas. Então, com 3 novelos de EcoSoft número 4, você consegue fazer essa peça. E ainda me sobrou aqui essa quantidade na cor caqui, tá? Se você quiser fazer maior, consequentemente, você vai ter que adquirir mais novelos. Mas essa peça ficou muito macia, muito gostosa ao toque, o que propõe o EcoSoft 4, né? Deixa suas peças muito mais macias e um acabamento bem bacana. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!